Fala pessoal, meu nome é Nathan. Eu vou estar aqui apresentando para vocês aqui, tá? Esse novo sistema aqui que eu desenvolvi para estar gerenciando os campeonatos, tá? Então assim, eu estou mostrando aqui na versão web, tá? Mas ele funciona também no celular. Por enquanto não existe aplicativo, né? Mas é possível você fazer com que no seu aparelho ele fique como se fosse um aplicativo, tá? Eu vou estar ensinando isso também. Mas aqui é a tela inicial dele, tá? É o footranked.com.br, né? Então aqui temos a tela inicial dele aqui de logar, né? De entrar no sistema, que aqui você coloca seu e-mail, sua senha, né? Clica em entrar, caso esqueça a senha, recupera a senha. Entrar como modo visitante, né? E caso você não tenha conta, você se cadastrar, tá? Então aqui na parte de cadastro, né? Tem algumas informações, você coloca seu nome, seu e-mail, a senha, né? Tem que ser no mínimo 6 dígitos e uma organização a qual você deseja ingressar, tá? O que é isso? Isso aqui, como é um aplicativo que várias pessoas poderão utilizar, então você poderá escolher, né, alguma organização na qual você queira já fazer parte, porque é através dela que você vai conseguir visualizar, né, as informações daquela organização, como jogos, campeonato, jogadores, times, tudo mais, tá? Então, você pode estar selecionando por aqui, tá? E depois clica em cadastrar. Lembrando que tem no mínimo seis dígitos aqui, tá? Pode ser de 6 ou mais, mas no mínimo 6. Caso tenha, caso já tenha, né, cadastro, você vem aqui e coloca seu login e sua senha. Caso não, caso você deseje apenas olhar, né, de um modo geral, o aplicativo, você clica aqui, ó, e entrar como visitante. Então aqui ele vai carregar todas as informações, tá? Aqui em cima você consegue mudar a organização, que seria praticamente o organizador, né, das competições. Aqui já tem duas como exemplo, né? Tem aqui a do Galo Manco, né? Então, aqui o que que acontece, tá? Nessa primeira página aqui, o que que a gente tem? A gente tem alguns avisos, né, que é possível colocar, né, de forma bem dinâmica. E aí, né, todo o administrador, organizador de pelada terá essa permissão de fazer isso aqui, sem precisar que o desenvolvedor faça isso. Isso aqui é tudo feito de forma dinâmica, tá? E aqui você consegue ver o histórico das outras publicações antigas. Você consegue clicar aqui, ele traz a informação, né, do que era. Aqui fica as publicações que ele fica passando aqui de forma a cada 5 segundos, ele fica mudando e você consegue entrar também, né, ver. A parte de patrocinadores, que aqui você consegue clicar, né, em qualquer um desses patrocinadores e ele já levar você diretamente para a página que você quer. Por exemplo, se você pode linkar aqui um site ou um Instagram deles, né? Tem também a parte de aniversariantes da semana, né? Ele pega os próximos 7 dias e vê quem são os aniversariantes, tá? Aqui alguns exemplos. Tem lá, não tem a idade, mas tem o dia e o mês, né, da pessoa. Tem a parte aqui de dashboard, que é a parte de resumo, né? Uma parte de resumo que você consegue ver um resumo da rodada, um resumo do campeonato atual que está acontecendo. Aqui tem dois campeonatos acontecendo, né? Aqui a gente consegue visualizar, por exemplo, aqui, vou selecionar aqui pelo status do campeonato, né? Posso selecionar aqui em andamento finalizado, ou todos. Qual o campeonato que posso estar fazendo filtro também, qual é a rodada, primeira, segunda, terceira, quadrangular se houver. Então aqui, ó, selecionar a primeira, né? Primeira semana, então tiveram 20 jogos realizados, não ficou nenhuma partida pendente. Teve aqui 27 gols marcados, um resumo geral aqui de 14 vitórias, 6 empates, nenhum cartão. Aqui a gente consegue ver quem foi o time da semana, né? Aqui exibiria as fotos das pessoas caso tivesse cadastrado, tá? Quantos pontos fez, vitória, derrota, empate, né? Gols pró, gols contras. Quem foi o artilheiro da semana, da rodada, quem foi o garçom, né, que deu mais assistência, qual time ele pertence, quem foi o goleiro menos vazado, o time com mais pontos, melhor ataque e pior defesa, né? Então isso aqui é a parte bem resumida, tá? E aqui você consegue visualizar os campeonatos que existem para essa organização, tá? Então aqui tem alguns filtros que você pode fazer, que já são alguns filtros que já foram alguns
campeonatos que já foram realizados, né? Alguns que estão em andamento, né? Que você consegue ver quem está ativo, quem ainda não foi publicado está em rascunho, quem está ativo aqui está em andamento, finalizado, né? Nesse finalizado aqui você consegue verificar os grupos, tá? Aqui tá cortando aqui, mas no aplicativo tá ok. Eu vou fazer até um ajuste, mas tranquilo. Você consegue visualizar as partidas, né? As fases, foi a semifinal, como é que foi a primeira semifinal, como foi a segunda semifinal, todas as fases. Consegue ver, você consegue visualizar aqui, ó, o resumo da partida, quem fez o gol, quem deu assistência, né? Quem foi que jogou. No caso aqui, como já foi finalizado, né? Você consegue ver a parte do pódio, né? Quem foi em primeiro lugar, quem foi em segundo, quem ficou em terceiro, tá? Aqui também tem a parte de times, tá? Mas deixa eu só mostrar uma coisinha. Aqui, parte de times. Você consegue visualizar todos os times que estão, né, cadastrados para essa organização, né? Tem alguns filtros aqui, caso sua pelada tenha mais de um dia na semana, você consegue filtrar, por exemplo, aqui eu só filtro os times da terça, entendeu? Dos finalizados, ou enfim. Se eu quiser filtrar também por campeonato, também consigo selecionar aqui por campeonato, entendeu? Todos. Eu quero só saber desse campeonato aqui. Eu visualizo. Eu quero saber só desse aqui. Ó. Então, ele me traz todas essas informações, tá? E aí eu consigo visualizar o elenco, né, de cada time aqui. Clicando aqui, eu vejo quem é o capitão, qual é o nome, quantidade de jogadores, quem são os atletas, quais as suas posições, né? Quem é o capitão. Então, tudo isso eu consigo ver, tá? É, Deixa eu ver mais o que. Detalhes, eu consigo ver o detalhe do time, tá? Deixa eu pegar outro time aqui que tem. Esse aqui. Por exemplo, esse aqui, ó, eu consigo ver, né, qual a estatística desse time, né? Ele já jogou 6 partidas, ele fez 4 vitórias, um empate, uma derrota, fez 6 gols, tomou um, tá com saldo de 5. E quantos títulos esse time já ganhou, né? Então aqui consegue ver aqui, tem os pódios aqui, caso sua pelada tenha rebaixamento, você consegue ver quantas vezes ficou em primeiro, segundo, terceiro lugar. Você consegue também ver o elenco que foi, né, campeão naquela ocasião, então você consegue visualizar aqui, né? Tá. Então, na parte de times é isso, na parte de jogador, você consegue também exportar, tá? Você consegue exportar aqui em Excel toda a configuração dos times, o nome dos times, posição de jogadores, tudo mais, de acordo com os filtros aplicados. Em jogadores, você consegue ver, né, todos os jogadores cadastrados, você consegue aplicar aqui seus favoritos, que aí ele já fica também aqui no topo da tela, mesma coisa, você consegue filtrar por campeonato, né, quem são os jogadores que jogou aquela competição, e aí tudo mais, tá? Ou por posição, eu quero ver quem são os goleiros, tá? Clica aqui, de todos os campeonatos, ele me traz todos os goleiros dessa organização. Então tem essa gama de goleiros aí, tá? E aí, em detalhes, eu consigo clicar em detalhes do jogador, né? Eu consigo saber aqui, né, a data de nascimento da pessoa, consigo saber qual a posição, qual o time do coração, né? No caso aqui, Corinthians. Consigo ver aqui quantos campeonatos ele já ganhou, né? O pódio de rebaixamento. Consigo ver a lista de títulos aqui por quem foi e qual foi a competição, se foi uma Recopa, se foi uma Liga, se foi enfim, qualquer um que você deseja ter cadastrado. E aqui também tem o histórico de time, né? Se o que é que aconteceu com ele, ele foi removido, ele foi transferido, ele foi adicionado nos times, tá? Consegue acompanhar todo o histórico e a data. A parte de estatística que você consegue acompanhar também quantos jogos esse jogador já jogou, quantos pontos ele fez nessa quantidade de jogos, quantidade de vitórias, de empates, de derrota, né? Quantidade de gol feito, né? Quantidade de assistência, cartão amarelo e vermelho e quantidade de pódios, né? E aí eu consigo também filtrar aqui, eu quero saber aqui, nessa competição aqui, ó, nessa competição aqui ele jogou 5 jogos, fez 8 pontos, né, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, tá? Então é isso a questão dos jogadores. Das partidas aqui, você consegue acompanhar, né, também aí por competição, por rodada. Eu quero ver essa aqui, a primeira rodada. Então aqui eu consigo ver todos os jogos da primeira rodada,
né? Quem foi que jogou, qual foi o placar, consigo visualizar quem fez gol, quem não fez, quem deu assistência, quem tomou cartão. Deixa eu ver se tem algum jogo que teve cartão aqui. Esse aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Tomou amarelo, então tem tudo isso, tá? Também consegue exportar em PDF, em Excel, para ficar fácil a divulgação, tá? Em caso que tenha, sei lá, mais grupos, aqui você consegue filtrar por grupo, quem foi o grupo A, né? Então, os jogos do grupo A, tem todos os jogos cadastrados aqui das rodadas, enfim, tudo isso. Na parte de estatísticas aqui, a gente consegue ter um overview geral, né? Aqui a quantidade, por exemplo, aqui a campeonato de times, tá? Qual foi o time que fez mais pontos? Então eu consigo fazer, né? Eu quero só os que estão em andamento. Então ele vai calcular a estatística, se foram esses. Eu quero saber só aqui dessa liga. Então dessa liga eu já sei quem foi, né? Quem fez mais pontos. Eu quero saber só da segunda rodada. Da segunda rodada não vai ter porque não teve segunda rodada ainda, tá? Então, na primeira rodada, quem foi? Foram esses. Então, você consegue ver tudo isso, tá? Mesma coisa para os artilheiros da rodada. Você consegue ver quem é o artilheiro, quem foi o artilheiro daquela rodada, daquele campeonato. Qual o time que ele jogou, qual a posição, quem deu mais assistência, qual a posição, o goleiro que tomou menos gols, né? E aí você consegue ordenar aqui e tudo mais. Você vai ver isso aqui no caso aqui, Caldas em 5 jogos tomou 2 gols, Léo tomou 5, fez em 5 jogos, tomou 3 gols, né? E aqui é questão disciplinar, né? Quem tomou cartão, quem não tomou. Esse ranking aqui, tá? Esse ranking aqui você pode configurar. Às vezes pode ser que você faça mais de uma competição dentro da sua organização. Então, você pode dar pontuações diferentes, tá? Para essa parte aí de competições, tá? Isso aqui é a visualização, né? Do visitante, jogador, né? Que eles vão conseguir visualizar isso, tá? E aqui você consegue visualizar, né, quem teve mais pódio, né? Aqui teve um pódio, o segundo lugar teve 0 e tal. E aqui, por exemplo, aqui você consegue ver os detalhes, né? Qual foi, beleza, ele teve o quê? 8 pontos, mas qual foi o 8 pontos deles? Foi relacionado a uma Recopa do mês de setembro. Então, tudo isso você consegue acompanhar, tá? E o mercado da bola é aquela, dependendo da competição, tem as transferências, né? Então, aqui você consegue visualizar as transferências que aconteceram, né? Aqui no caso já foi finalizada. Aqui tem a parte de histórico. Então aqui você consegue acompanhar, por exemplo, que Romário G recebeu um cadeado extra no time do Flamengo B. Cássio recebeu um time extra no time do Vasco. Aqui teve uma transferência aqui, ó. Rael Carvalho foi contratado para o Flamengo e Nathan Muniz foi transferido para o Vasco, entendeu? E tudo isso, todo esse controle aí, tá? Aqui é a data e a hora, tudo mais. Eu vou estar mostrando agora a versão de um administrador, tá? Então, segue a mesma lógica, tá? Se o administrador ele for administrador de mais uma organização, vai aparecer aqui para ele, senão ele só vai aparecer a que ele pertence. Dashboard é a mesma coisa, né? Campeonatos, o que é que muda em campeonatos, tá? Que aqui seria a parte de criação de edição de campeonato. Se você é um administrador, você pode fazer tudo isso, tá? Então, no caso aqui, eu posso criar um novo campeonato, né? E aqui eu daria o nome do campeonato, qual o tipo da competição, que aí você pode cadastrar aqui em tipo de competições, né? Qual a modalidade de futebol, se é futebol, futsal, futset, em breve vai ter aí também o X1. Qual o dia da semana que acontece, né? Qual o dia de início da competição, qual o dia da final da competição, qual o mês de referência. Um ícone que você pode adicionar qualquer um ícone aqui, tá? Aí ele vai estar adicionando o ícone lá na página principal, uma descrição se você quiser, tá? Regras de jogo, aqui você consegue, né, informar qual o horário inicial, né, dos jogos dessa competição. Aqui acontece às 8h45. A cada tempo tem quantos minutos? Tem, sei lá, 7. Tem lugares que vai ter 2 tempos, tem lugares que vai ter um, você marca aqui, né? E aqui é o seguinte, tá? Aqui é a quantidade de partidas por rodada. O que que acontece? Cada rodada, cada time jogará quantas vezes. Isso aí influencia para a geração automática de partidas, tá? Que também tem. Então, isso aqui é muito importante para isso. Gols para o goleiro ausente, que isso aqui é a questão de... Existem peladas, campeonatos que o goleiro faltou, ele recebe uma quantidade X de gol pela ausência, né? Então, no caso aqui, você pode estar configurando isso. A cada falta que ele tiver na semana, ele soma, sei lá, 5 gols, ou 3 gols, ou 4 gols, tá? Então, fica a critério.
Então aqui a questão do formato, tá? Vai ser a questão do formato de um ou dois grupos, né? Podendo ser um ou dois grupos. E aí fica a seu critério de você escolher sua pelada, seu campeonato, enfim, tem um ou dois grupos. Quantidade de rodadas é a quantidade de vezes que será geradas, né, as rodadas automáticas, tá? Nesse caso aqui, se for um campeonato de, de 4 semanas, né, você coloca 4 rodadas, tá? E aí você pode renomear as rodadas se você quiser, mas eu aconselho deixar tudo do jeito que tá? E aqui, por exemplo, se for um grupo só, né, geralmente o que é que acontece? Geralmente é pontos corridos. Então, não há necessidade de habilitar uma fase final, que é quadrangular e degola, que alguns lugares têm, tá? Então, seria pontos que você não precisaria habilitar nada aqui, né? E aí você só ele seguiria a quantidade de semanas criadas, e aí no final da semana, quando você finalizar o campeonato, ele vai indicar quem for o campeão ou vice, tá? E caso haja quadrangular, né? é, Você vai informar aqui, né? No caso aqui, quantos times serão rebaixados, né? No caso, se tiver rebaixamento na sua pelada, tá? Aqui você pode colocar um, você pode colocar zero, tá? Isso aqui fica a seu critério. Se não houver rebaixamento, você não coloca zero, enfim. No caso aqui do quadrangular, né? No quadrangular final, o que é que ele leva em consideração? Os times rebaixados serão os dois últimos times da degola, tá? Então ele considera os dois últimos times que jogaram na degola como um rebaixados. E aí ele pontua lá no time, tá? Caso de dois times, né, você pode optar, é, seria o certo você optar por habilitar a fase final, que é a fase, né, de quadrangular e degola, ou você pode optar pela fase aqui, tá, de mata-mata, que o que é essa parte de mata-mata? Vamos supor que você construiu, né, um formato que tem a chave A, a chave B, os dois melhores de cada time, eles passam de fase e se enfrentam na próxima fase, tá? Então aqui você estaria informando quantos, né, serão classificados por grupo para o mata-mata. Ah, são dois, são um, são três, são quatro, são cinco, né? Então isso aqui você define aqui, tá? Então por hora eu não vou, né, mexer nisso, vou deixar, né, a parte aqui de um grupo, porque um detalhe aqui do mata-mata é que ele vai gerando nas fases, né? Você ganhou, gerou, vamos supor que tem 4 times, né? 4 times, os dois melhores de cada chave se classificam. Então, ele vai gerar automaticamente, quando finalizar a fase, ele vai gerar o quê? Uma semifinal, né? E aí os dois melhores, os dois que passarem em fase fazem a final. E assim como é todo campeonato de chaveamento, tá? E aqui eu vou para adicionar times. Então aqui eu consigo selecionar os times que eu quero adicionar. Dependendo da organização, pode ter times que participam de mais de uma competição em vários dias da semana, né? Então aqui já criei um filtro aqui para filtro do time do campeonato, né? Que vamos supor, nesse caso aqui são times que são considerados do sábado, né? Então aqui, né, eu só listo os dos sábados. Ah, eu não quero isso, eu quero listar todos. Então aqui eu listo todos, tá vendo? E aqui tem uma barra de pesquisa, caso eu queira, né, pesquisar aqui, eu vou adicionando os times, né? E aí ele vai adicionando ali, ó, tá? E aqui tem o critério, né? O que é esse critério? É a questão de classificação da tabela, que aí você pode enumerar, né, a metodologia de classificação, né? Tá, eu quero que seja só por pontos e vitórias. Aí depois vem confronto direto, depois vem saldo de gols, gols prós, gols sofridos, cartão amarelo e vermelho. E aí você salva o campeonato e aí você gera o campeonato, tá? E aqui você pode favoritar seus campeonatos favoritos para que ele apareça sempre em cima, tá? Você consegue ver os detalhes dos campeonatos. Você consegue editar, né? No caso aqui, vou dar um exemplo aqui. Eu quero clicar nesse aqui, ó. Eu vou editar. Aí eu vi que eu coloquei a data errada aqui, uma descrição errada, um ícone errado. Eu entro, consigo editar, né? Vejo o que falta e sempre clico aqui no último critério de desempate para clicar em salvar, certo? Sempre tem que salvar aqui, tá? Ah, botei um time errado, aí removo, enfim, e sempre salva, tá? Aqui na parte, só mais complementando a parte do campeonato, tá?
aqui tem né, as opções, tem os grupos que foram criados, o grupo A e B, ó, por exemplo, aqui, ó, já tem aqui definido quem são os grupos A e B, quais são as partidas que já foram criadas, né? Qual é a fase do grupo, se é grupo de rodada, não é? Que você consegue visualizar, tá? Quadrangular se houver, e degola se houver, ele vai criar uma nova tabela para o quadrangular e para degola, tá? Aqui seria a parte de gerar partidas automáticas, tá? Isso aqui eu aconselho, isso aqui só estará permitido de fazer antes de iniciar o campeonato, né? Então você consegue gerar isso aqui. E o gerar a fase final você gera após iniciar o campeonato, tá? E aqui, quando todos os jogos acontecerem, você vem aqui e finaliza, tá? A competição, que é aqui, clicar em finalizar. E aí ele vai computar quem foi campeão, quem foi rebaixado, tá? Após clicar em finalizar. Se você está no meio do campeonato e clicar em finalizar, né? Ele vai contabilizar a partir daquele finalizar, ou seja, vai contabilizar a tabela do jeito que tá, enfim. Só que você consegue reabrir também, tá? Aqui na parte de times, né? Você consegue criar um novo time, né? Você clica em criar, você coloca o nome do time aqui, por exemplo. Você escolhe o dia da semana de qual esse time pertence, você coloca na descrição se você quiser. E aqui você faz o upload da imagem, tá? Do escudo do time, se você quiser. Tá? Por exemplo, aí. E clica em criar time. Clicando em criar time, né? Ele vai abrir essa opção aqui, né? Aí você também pode selecionar, favoritar os times que você quer favoritar. Você vê quem é o capitão. Aqui a lista você consegue ver quem é o elenco do time, tá? E aqui você consegue adicionar um jogador já existente, né, previamente cadastrado, ou você pode criar um novo jogador, tá? Caso eu clique aqui em existente, ele vai abrir uma listinha para mim, vai dar, né, a opção de todos os jogadores, né? Caso eu queira pesquisar pelo nome, eu pesquiso. Caso eu queira pesquisar pela modalidade, eu pesquiso, porque aqui vai filtrar todas as posições. Se eu deixar todas as posições, ele não vai deixar eu filtrar, ele vai trazer tudo. Futebol de campo, só traz futebol de campo, né? Futsal é assim. E aí depende da sua opção. E aqui vai estar o nome do jogador e a posição, né? Tem alguns como indefinido porque eu não cadastrei ainda, tá? Mas aqui já tem alguns. E aí você vai selecionando, né? Você seleciona e clica em adicionar time, tá? E aí ele vai adicionar. E aqui em detalhes do time, né? Você consegue ver toda essa questão. É, é, e aqui, né? Você consegue. O que é que você consegue ver aqui como administrador, tá? Você consegue limpar o elenco, e aí você vai limpar todo o elenco atual dele, né? Aqui você consegue selecionar em qual elenco você consegue selecionar um campeonato a qual esse elenco pertence, tá? Mais para frente eu vou fazer um vídeo só explicando qual o passo a passo de você construir, né, um campeonato, tá? Aqui só estou dando um overview. E aí você consegue aqui ver, você consegue tornar um jogador capitão, tá? Você consegue editar o jogador, você consegue remover do elenco, tá? E aqui você consegue filtrar, eu quero ver o elenco que jogou essa competição aqui, tá vendo? Ele já vai me trazer qual foi o elenco que jogou essa competição, porque o mesmo time ele pode jogar várias competições, então ele vai ter vários elencos diferentes, tá? Então aqui você consegue estar visualizando isso, né? E aqui quem é o capitão, né, de cada elenco. Beleza? Na parte aqui também temos a parte de partidas. Não, de jogador, né? De jogador é a mesma coisa, você vai criar um jogador novo, você clica em jogador, você vai preencher aqui os dados, tá? É importante você preencher o máximo de informações possíveis, né? Para ficar, né, bem redondinho o cadastro da sua organização, né? Posição. Aí é um campeonato de campo, aí você já tem as posições diferentes aqui, tá? Futsal. Então já tem uma gama de posições diferentes. O RG e o CPF, tá? Informações opcionais aqui. Data de nascimento é bom para poder aparecer lá na página principal, o time do coração e o piloto de foto. Aqui, e aí você consegue cadastrar o jogador, tá? Você também consegue ver o detalhe do jogador. Tem a parte de. É isso, de jogador é isso. Né? Aí partidas. O que é que você consegue aqui fazer com partidas, tá?
Cada módulo desse interessante aqui, eu vou estar fazendo aí uma parte para cada um, tá? Que você consegue visualizar, né? Como administrador, você consegue visualizar todas as partidas do campeonato que você deseja. Você consegue aqui fazer troca de partida, por exemplo. Vou pegar esse grupo A, rodada 2, tá? Vamos supor que eu quero trocar essa rodada aqui. Eu quero trocar esse jogo por esse. Eu clico aqui e clico aqui, ó. Ele pergunta se eu realmente quer trocar. E aí ele já faz a troca da partida. Tá vendo? Trocou a partida. E aí, como é que você faz aqui para acrescentar, né, as informações da partida, tá? Você vem aqui, clica em editar partida e aqui vai ter todos os dados da partida, tá? Consegue aqui marcar os eventos, tá? O que é esses eventos? São gols, né? Você marca aqui, eu marquei um gol aqui para Cássio, né? Assistência de quem foi? Foi de Cezinha, né? E aqui, teve um gol contra. Quem fez o gol contra? O gol contra foi aqui é, de Juan, por exemplo, tá vendo? Então, você consegue estar manipulando isso, tá? Esse aqui não deveria estar contabilizando aqui, eu vou ajustar para contabilizar aqui, tá? É, tá. Se tomou amarelo, você marca quem for amarelo e assim por diante, tá? E aqui, todos os scores serão contabilizados a partir do momento que você clicar aqui em encerrada, tá? E salvar aqui, tá? Caso haja um empate, dependendo do campeonato da partida, você pode adicionar a disputa por pênalti, tá? Então, você adicionaria o batedor, se ele fez ou se ele perdeu, tá? Já vai contabilizando ali, ó. Se ele fez, se ele perdeu, né? E aí, se ele fez, se ele perdeu, e assim vai, tá? E aí define quem foi o vencedor a partir disso aqui. Mensalista, tá? Aqui é a possibilidade de você criar uma lista, né, de mensalistas, que aí você pode organizar melhor a sua pelada, seu campeonato, enfim. Você pode criar uma lista, né? E aí a lista você dá um nome para ela aqui, ó. Lista XPTO, tá? E aqui você consegue adicionar quem pertence a essa lista. Eu quero adicionar esse cara, esse cara, esse cara. Não, eu quero filtrar aqui só quem joga fut 7. Esse. Eu quero só os goleiros. Aí ver quem são os goleiros. Eu quero saber só quem joga na terça-feira, na segunda. E assim vai, tá? E aqui o que acontece? Após feita a lista, você consegue confirmar se o cara vai ou não, né? Porque você pode gerar uma lista e o cara depois não confirma, né? Que você consegue confirmar. À medida que ele vai confirmando os jogadores, né, ele vai falando, ó, tem 3 confirmados, 4 pendentes. Ele já direciona para esse local aqui, que aqui tem os jogadores confirmados, né? E aqui você consegue separar por pods, né? Pods por nível, enfim, como você achar melhor. Por enquanto aqui está por pods. Os pods são definidos por posições. São 7 pods. Beleza, eu quero que aqui só tenha goleiro. Então aqui, né? Automaticamente, se eu redistribuir aqui, ele vai me trazer aqui, ó, só goleiro, né? Bagunçou aqui. Porque eu não salvei, tem que salvar a lista antes. Enfim, aqui eu confirmo, tá? Eu posso também arrastar, quero arrastar para cá, arrastar para cá, arrastar para cá, tá? E é isso. Aqui, por exemplo, eu posso consultar os históricos, né? Porque eu já vejo um aqui, ó, já foram divididos pelos potes, pelas posições, tá vendo? Então tá tudo certinho, tudo distribuído aqui, só para questão de controle, né? Tem gente que gosta de ter o controle da pelada, então é isso. Também aqui vai existir a parte de ausências, tá? O que é essa parte de ausência? Às vezes você tem uma lista de jogadores que ele faltou uma determinada semana, ele avisou que ia faltar. Então aqui, ó, você consegue selecionar qual é a competição, qual é a rodada, por exemplo, tá? E aqui você vem aqui, por exemplo, esse cara faltou e esse cara faltou, tá vendo? Já marca como vermelhinho. E aí ele conta aqui, ó, 2 ausentes, diaristas selecionados. Eu posso selecionar os diaristas que vão ocupar a vaga dele, tá? Então eu posso selecionar esses dois aqui, tá vendo? Tá? E aqui eu clico.
Se eu informo aqui se ele pagou ou não, tá vendo o cifrãozinho para dizer se ele pagou ou não, ou se ainda está inadimplente, tá? Ele só realiza o sorteio a partir do momento que todos os diaristas tiver confirmado o pagamento, senão ele não gera, tá? Então, é isso, essa parte aqui. E aí ele gera de forma aleatória, tá? O sorteio dos jogadores para ele já se encaixar de acordo com os times que ele dos faltantes, tá? Inclusive, lá na lista de partidas, ele já automaticamente substitui todos os jogadores para aquela determinada rodada, tá? Por isso que é importante selecionar a rodada correta aqui. Tá. Mercado da bola, aqui vai ser a parte onde será possível, né? Fazer, né, o sorteio aqui dos times, né, que participarão, né, dessa jogada de transferência, né. Nem todo lugar tem, né, mas se sua pelada tiver transferência, como é que ele faz aqui, tá? Você vai poder selecionar quem são os cadeados do seu time, ou seja, aqueles jogadores que não poderão ser transferidos, né, e nem contratados. E ele gera uma ordem aleatória, né, dos times pela sequência. São quatro times, vamos dar um exemplo, são quatro times. Então, cada time gerará um sorteio aleatório e cada um terá sua vez. Cada time poderá escolher se vai colocar um cadeado a mais, né, no seu time ou se ele vai contratar alguém e enviar alguém embora, tá? Na parte do financeiro, tá? Na parte financeira aqui é possível ter controle aqui, ó, com base na lista, tá? Que você cria ali mensalistas, né? Você cria lá, então aqui você consegue acompanhar toda a questão de pagamento. Ó. Ah, o cara fez um pagamento, não fez, alguma observação, qual foi o dia do pagamento, qual foi o método, né? Caso você queira ter um controle de pagamento da sua pelada, tá? Aqui tem pelada que tem o bicho do goleiro, né? Que eles chamam, né? Um valor pago ao goleiro. Então, aqui você consegue cadastrar um novo pagamento para goleiro. Aqui você vê a história de quem já recebeu, né? Quem foi o goleiro, qual foi o time, qual foi o campeonato, né? Qual foi a rodada que pagou por quem, qual o valor. E aqui você consegue adicionar aqui, né, um novo pagamento, e aí você escolhe, né, o campeonato, né, foi esse, qual foi a rodada, aí você escolhe deles qual foi o goleiro que recebeu o pagamento, foi esse, qual foi o valor, entendeu? Qual foi a data e alguma observação se você quiser colocar e clique em salvar, beleza? A parte de organização, você consegue administrar, né, as pessoas cadastradas, né, para a sua organização, né, naquela telinha lá de início. Por exemplo, aqui, esse cara aqui, ele tem perfil de jogador, né? Aí cada perfil tem sua particularidade. A jogador só consegue visualizar. A capitão, ele consegue inserir eventos da partida, entendeu? Ele consegue ter algumas visualizações a mais que jogador não tem, tá? Então, para poder fazer o controle das partidas, né? Inclusive ajudar o pessoal da organização e tudo mais, tá? E aí você pode remover, você pode adicionar um novo usuário que não esteja na lista, né? Enfim, tem todo essa possibilidade, tá? Em gerenciar home, essa página home aqui você consegue cadastrar aqui, ó, novos itens. Seria um aviso, uma publicação, um patrocinador, né? Aí cada um vai ficar na sua guia que ele desejar, o título, a imagem aqui. Se você quiser copiar uma imagem, por exemplo, de uma página da internet lá que você clica com direito, copiar endereço da imagem, você pode copiar aqui, ou você pode simplesmente clicar aqui e adicionar, né, uma, uma imagem do seu dispositivo, tá? E aqui, no caso do patrocinador, você consegue colocar uma URL. O que seria essa URL? É que ao clicar na imagem, clicar lá no banner, ele redireciona você para alguma página, tá? Mesma coisa para os demais. Aqui tá. Tipo de competição. O que é esse tipo de competição, tá? Como eu falei, cada competição, cada organização pode ter mais de um tipo de competição, tá? Aqui é um exemplo da do Galo Manco, que ele tem a Liga Master, tem a Recopa, tem a Derli, Liga dos Campeões. Então, cada uma dessas tem uma pontuação diferente. Tá vendo? A Liga vale 10 pontos no primeiro lugar, o segundo vale 1 e o outro vale 0,5. Tá? Então, cada uma dessas aqui tem uma pontuação diferente, que isso aqui vai influenciar lá no campeonato, né? Quando você for cadastrar. E na aba Rank, né? Que aí cada competição gera um ponto diferente. Que se você quiser cadastrar um novo tipo, você dá um nome para ele aqui, tá? E é isso.
E aqui em auditoria, você consegue visualizar toda a parte aqui, tá? De alterações no sistema. Então aqui você consegue ter um log de auditoria, quem alterou o que, tá? Então aqui você consegue ver quem marcou. Ó, usuário tal marcou aqui que Antônio foi como ausente, tá? Na segunda rodada, competição tal, de tal hora, tal data. Então, quem deletou, tá vendo? Quem é o jogador que fez o update. E se você clicar aqui, você consegue ver as informações. Um era um, depois virou dois. Aqui na do sábado, adicionou ali, ó, match, que era 00 para 015, e aí você foi mudando. O jogador, o que que alterou aqui? Alterou a imagem, adicionou uma data de nascimento, tá? Então e por aí vai. Então tudo isso aí você consegue auditar, beleza? Em resumo, você clicando aqui, você pode ver em meu perfil, né? Você pode adicionar um nome aqui. Por exemplo, aqui eu vou adicionar um nome, e salvar informações. É só, eu quero mudar minha senha. Eu venho aqui, altero minha senha, tá? E alterar a senha. E é isso, tá? Isso aí é bem um overview do que realmente tá e o novo sistema disponível, tá? E aí qualquer dúvida eu estou à disposição. Valeu, galera. Obrigado.